Muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde, independente do horário que você esteja assistindo esse nosso vídeo. E eu resolvi propor esse vídeo porque, por exemplo, quando eu abro nas minhas outras redes sociais e até mesmo uma sala de aula para perguntas de alunos, já que eu trabalho com processo de mentoria, o que acontece? A gente me pergunta sobre a prova do Enem, né? Querendo ou não, hoje no Brasil, ele é o nosso principal, a principal forma de se alcançar a entrada no ensino superior, principalmente nas universidades federais. Muita gente me pergunta, por exemplo, sobre qual é a principal estratégia que nós devemos utilizar para fazer uma prova que é tão cansativa. Eu sempre digo que o Enem, ele é uma prova que, lógico, ele vai nos desafiar intelectualmente, né? Mas também emocionalmente e fisicamente também. Não se esqueça disso, né? Já que é um processo um tanto quanto desgastante, que acontece em 2 finais de semana, em 2 domingos. E a prova ela é basicamente da seguinte forma, né? Se você não conhece. Você tem um primeiro dia de provas no total de 90 questões, mais uma redação. São 45 questões de códigos e linguagens, mais 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias, mais uma redação. E você tem mais 90 questões no segundo dia de prova. 45 questões de matemática e mais 45 questões de ciências da natureza, né? É uma prova muito extensa, você tem textos um tanto quanto grandes, e há um tempo atrás a galera falava, nossa, eu posso, por exemplo, pular os textos e ir direto para o comando da questão? Há um tempo atrás isso era realmente indicado, mas hoje não. Porque hoje os textos que vão compor a prova do Enem, eles compõem a resposta em si. Muitas vezes as respostas estão no texto em si, é uma questão de interpretação, né? Mas vamos lá. O que eu sempre digo? Independente do dia que você vai fazer a prova, de maneira geral, é o seguinte. Eu vejo a prova, não só do Enem, mas de qualquer processo seletivo, eu vejo a prova como sendo um inimigo. E para eu vencer o meu inimigo, eu tenho que conhecê-lo. E eu gosto de trabalhar com o que a gente chama de controle de tempo. Então, dentro da minha programação, né, eu sempre inicio os 5, 10 primeiros minutinhos, folheando a minha prova. Para quê? Para que eu possa ficar um pouco mais calmo. Já que o dia, na prova do Enem, e não só do Enem, mas de qualquer processo seletivo, não é um dia legal, sabe? É um dia horrível. A sua tensão tá lá em cima, o seu estresse está muito elevado. Então é um dia que você tá tenso. E quando você pega logo no início ali, ó, e dá uma folheada nessa prova, você vai estar conhecendo o seu adversário. Por que que isso vai te trazer uma certa tranquilidade? Atenção, eu te digo agora, ó. Porque com certeza você vai observar, você vai reconhecer imagens, gráficos, equações, palavras que para você não lhe causa estranheza. Isso faz você pensar assim, peraí, ó, porra, caralho, velho, alguma coisa daqui eu sei. Isso vai te trazer o quê? Uma certa sensação de segurança, que é o que a gente quer. Eu sempre falo que, qual que é o grande objetivo de uma prova, do aluno que está fazendo a prova, né? É você ao longo da prova ir construindo, né, ao longo do percurso, uma sensação de segurança, e essa segurança ela vai se convertendo em confiança. E você, com segurança e confiança ao longo de uma prova, você tem a potência ou a capacidade de render o seu melhor. Esse é o nosso grande objetivo, é fazer com que você consiga dar o seu melhor durante a prova. Se a sua preparação, por exemplo, foi uma preparação sólida, uma preparação que levou em consideração aquilo que é necessário para que você consiga a sua aprovação, isso vai estar acontecendo, né, durante a prova em si. Então, logo no início da prova, você dá uma olhadinha, né, naquelas questões, na prova como um todo, para você, ficar um pouco mais tranquilo durante a resolução do caderno de questões em si. Ah, Garcia, a pessoa me pergunta, eu começo por qual disciplina? Cara,
não tem, né, uma receita para todos. Isso aqui é muito relativo. A gente sempre fala, você tem que começar por aquilo que você se sente melhor. Mas, por exemplo, vamos supor que lá no primeiro dia de prova, eu optei por começar por ciências humanas. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou passar o olho nas questões de ciências humanas, né, e vou marcar quais são aquelas questões mais fáceis, para eu começar a resolução da prova pelas questões fáceis. Por dois motivos. Por quê? Em média, o aluno tem cerca de 3 minutos para resolver cada questão. Mas quando ele resolve uma questão que para ele é fácil, ele teoricamente resolve essa questão em menos tempo. Então ele vai estar ganhando tempo para que lá na frente ele tenha mais tempo para resolver as questões difíceis. E a outra coisa muito importante ao começar pelas questões fáceis é a seguinte, atenção. Entra na questão da segurança. Porque o seu subconsciente, quando você vai marcando ali as alternativas, que você sabe que são certas, o que acontece? Opa, você vai se achando, você vai ficando cheio de si, você vai pensando, tô me saindo bem. Você vai tendo segurança, você vai construindo um ambiente de confiança. E essa confiança, ela será fundamental lá no final, quando você vai fazer as questões que às vezes são mais difíceis, ok? Daí a importância de você começar pelas questões fáceis. E não se esqueça, numa prova igual a do Enem, cara, cerca de 70% das questões são questões fáceis ou de fácil compreensão. São aquelas questões que quem está estudando numa pegada legal tem plena capacidade para acertar. E é isso que a gente quer. A gente quer que vocês acertem as questões fáceis, a maior quantidade possível, e algumas questões difíceis e medianas. Isso provavelmente vai te levar à aprovação. Então, é começar pelas questões fáceis por esses dois motivos. A conquista de tempo, né? E, obviamente, a construção de segurança e confiança. Muita gente tem dificuldade com relação a lidar com o tempo de prova. Qual é a melhor estratégia? Mas como assim, Garcia? Como que você sabe qual é essa melhor estratégia? A gente pega aquelas pessoas aprovadas, por exemplo, nos cursos mais concorridos, algumas engenharias, cursos de medicina, e observa como essa galera, ela lidou com a gestão do tempo de prova. É mais ou menos assim, ó. Primeira coisa, o pré-prova, né? Você vai fazer uma alimentação leve, tranquila, vai levar geralmente água e alguma coisa que te proporcione energia, um carboidrato, uma barrinha de cereal ou até mesmo uma barrinha de chocolate. Não se esqueça, você não está indo fazer uma prova para jantar, para almoçar. Você não vai levar aquele pão com mortadela, aquele pão com carne moída para você se alimentar durante a prova, né? Você vai levar o básico, água e energia, não se esqueça. Aí, a prova começou. Você vai cronometrar. Ao longo da primeira 1h30 de prova ou 2 horas de prova, é o que? É o seu primeiro sprint, beleza? Deu 1h30, 2 horas de prova, você vai fazer seu primeiro pit stop. O que é esse pit stop? Você vai dar aquela alongada, aquela espreguiçada, endireitar a coluna. Se precisar ir ao banheiro, vai nesse momento. Beba sua água, coma sua barra de cereal e agora eu lhe apresento o conceito de gabarito setorizado. O que é isso? Muita gente encontra dificuldade lá no final do tempo para passar as questões para o gabarito. E muita gente, na ânsia de passar logo para o gabarito, de estar preocupado com o tempo, não preenche corretamente o gabarito e perde muitas questões. Isso não é interessante. Mas com o gabarito setorizado isso não acontece. Sabe por quê? Então você concluiu o primeiro pit stop. É nesse pit stop que você vai pegar o seu gabarito e já vai o quê? Começar a marcar aquelas questões que você já fez. Você vai estar ganhando tempo e você vai estar tirando às vezes o foco do seu cérebro na resolução de questões. Isso vai te ajudar a descansar num dia tão tenso. Aí depois que você já passou, por exemplo, sei lá, 30, 25 questões pro gabarito, você já foi 1/3 da sua prova. E você vai para a segunda etapa, para o segundo sprint da sua prova, né? Aí você faz a mesma coisa, pega lá 1h30, 2 horas de prova, né? Fez isso, segundo pit stop. Você vai, mesmo ritual,
alongar, ir ao banheiro, ingerir água, se alimentar. E passa o segundo terço de questões para o seu gabarito. Pronto, você está garantindo isso e está ganhando tempo. Aí quando você recomeçar para o terceiro terço da prova, o terceiro sprint, provavelmente ali você tem as questões mais difíceis. Mas você vai ter mais tempo para você resolver. Você está cansado, eu sei disso. Mas é um dia que é cansativo por natureza. Mas você já garantiu muita coisa. O que às vezes o seu adversário, o seu concorrente, não garantiu ainda. Aí você vai terminar a sua prova, obviamente no tempo que lhe resta, para que você lá no finalzinho passe para o gabarito somente aquelas poucas questões que lhe faltam. Isso faz com que você faça uma prova muito mais segura e com muito mais confiança e com menos margem de erros. Teoricamente é dessa forma que os alunos e as alunas que são aprovados e aprovadas, eles fazem uma prova, lógico, para aquelas pessoas que performam mais lá em cima, né? Uma galera também me pergunta muito sobre Garcia. E quando a gente tem a prova de redação, que é o primeiro dia de provas, como eu vou lidar com isso, né? Lógico que você tem várias formas de fazer a redação. Assim não, Antônio. Várias formas de fazer a redação, né? Mas aquelas que, por exemplo, o pessoal que tem as maiores notas fazem a seguinte estratégia. A mesma coisa. No dia da prova de redação, ele logo começa a prova pelo texto motivacional, pelas propostas de temas de redação. E ali, ele lê a proposta, ele já coloca alguns tópicos do que dentro do tema que ele escolheu e alguns tópicos das ideias que estão lhe vindo à cabeça, né? E espera, gasta meia hora para isso, por exemplo. Aí vai fazer uma horinha de prova. Lá na segunda etapa da prova, ele começa a rascunhar essa prova. Ele faz o rascunho da prova em si. Aí, os tópicos já estão prontos. Ele está colocando no papel o esqueleto da redação. O que é show de bola, beleza? Porque se ele já tivesse feito isso lá no início, às vezes, poxa, as ideias que ele está tendo agora, depois de um tempo de prova, não seriam as mesmas, né? Depois que esse cara faz o rascunho, ele volta para a prova. Ele vai montar a redação mais no final, na última meia hora que ele vai passar a limpo. Dessa forma, às vezes ele vai colocar alguma ideia nova que surgiu durante a prova, ele vai tirar alguma palavrinha, alguma frase que não ficou legal. Dessa forma, esse cara ele consegue montar um texto coerente dentro da proposta de redação e ter explorado tudo aquilo que ele pode durante, por exemplo, a prova como um todo, né? Agora aquela pessoa que já senta, que faz, esse aqui é meu filho Antônio, tá escutando a aula com o papai, né, Antônio? Fala, oi, galera. Oi. Aí, galera, essa galera que, por exemplo, já senta e já faz a redação como um todo, beleza, né? É uma boa estratégia, mas se essa galera já passa limpo, não tem como mudar nada, né? E, por exemplo, algumas ideias, elas vão surgindo conforme eu vou fazendo uma prova, né? Dessa forma, a pessoa, ela consegue sair daquela sensação da prova com de dever cumprido. Porque esse é o grande objetivo, né? É você terminar uma prova com a sensação de dever cumprido. Aquela sensação, eu dei o meu melhor aqui. E esse é o nosso objetivo, né? E o Enem, especificamente falando, é uma prova extremamente cansativa, a gente já falou sobre isso. Você tem que ter, lógico, um preparo intelectual. Hoje o Enem cai muito conteúdo. Fato esse que não era verdade há algum tempo atrás, né? Caía pouco conteúdo, hoje não. O cara para fazer uma prova de química, de física, de biologia, de matemática, se ele não tiver em dia com os conteúdos abordados na ementa curricular, ele não consegue se sair bem, né? Além disso, eu tenho que estar com o meu preparo físico em dia. Por isso que é importante, durante a preparação, eu dormir bem, eu me alimentar corretamente, eu fazer a higiene do sono, né, que a gente fala dessa forma, eu estar em dia com as minhas atividades físicas, porque no momento tão estressante, é a atividade física que vai colocar o quê? Que vai regular os seus hormônios, né? A endorfina, a dopamina, a serotonina, isso é importante. E acima de tudo, o fortalecimento emocional. Como que eu me fortaleço emocionalmente?
esse fortalecimento, ele surge na hora da prova em si? Não, ele é construído diariamente. Daí a importância da rotina, daí a importância do que nós chamamos de bons hábitos, ok? Por que um bom hábito, muitas vezes, ele é tão difícil de ser assimilado pelo aluno? Porque você paga por ele de forma instantânea. Ele não vê recompensa imediata. A recompensa vem depois, com a aprovação, com aquela sensação de ter feito uma boa prova, né? Então, inserir esses bons hábitos no aluno é um tanto quanto difícil justamente por isso, né? Ele tem que ter paciência e acreditar no seu trabalho acima de tudo. Fato esse que é o inverso do mau hábito, né? O mau hábito, a recompensa é imediata. Imagina você mordendo aquele super mega pau sanduíche gostoso. Quando você morde, já libera a dopamina de forma instantânea, aquela sensação de prazer. Mas as consequências, elas vêm a tardar. Elas vão aparecer uma hora ou outra, né? Por isso a importância de você saber a distinção entre um mau hábito e um bom hábito. Tudo isso em consonância com a sua preparação para os vestibulares, com a sua preparação, por exemplo, para o Enem, que já se aproxima. Você pensa assim, poxa, Garcia, por que fazer uma live ou um vídeo, né, no mês de julho, sendo que as provas do Enem, elas são no final do ano? Cara, mas é justamente esse o momento que muitas vezes a galera já tá o quê? Toda cansada. Esse é o João. Fala aí, galera, beleza? É justamente nesse momento que a galera tá toda cansada. Então, é essa rotina, é essa racionalização dos estudos que vai fazer com que você ainda tenha fôlego e que você ainda consiga o quê? Chegar com o máximo de potencial seu lá no dia das provas em si, beleza? Queridos, esse aqui só foi um videozinho para passar algumas brevíssimas dicas de como, por exemplo, seria a sua melhor preparação para os processos seletivos, mais especificamente o Enem. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, compartilhe, faça comentários, curta, porque o meu TikTok, ele tem essa proposta, é disseminar ciência e ciência de qualidade. Por quê? A partir das informações que nós disseminamos aqui, nós conseguimos produzir conhecimento, porque não são informações vazias, ok? E a partir da construção de conhecimentos, né, quanto mais a gente espalhar isso, mas nós disseminamos o quê? A possibilidade de construção de saberes acima de tudo, tá bom? Então, meu muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Ai, tá acabando muito rápido a bateria. Eu preciso ter onde que tá.